Hoje o nosso assunto é refluxo gastroesofágico. Gente, refluxo gastroesofágico é uma doença muito comum nas crianças e a gente tem que diferenciar muito bem o refluxo da doença do refluxo. O refluxo gastroesofágico são aqueles bebês que após mamar, após tomar mamadeira, eles refluem naturalmente e ainda continuam dando risada. São aqueles bebês que você vai colocar para rotar e ele coloca para fora. E muitas vezes, às vezes por dia. Isso não impede o crescimento, não impede o ganho de peso, não causa nenhum tipo de problema. A única coisa é que eles ficam meio azedinhos, então toda hora a mãe está tendo que ir lá e trocar a roupa do bebê. O refluxo fisiológico, a gente chama de fisiológico porque ele vai melhorar. Ele vai melhorar naturalmente, sem nenhum tipo de medida, nenhum tipo de medicação, porque o esôfago na criança, assim que ela nasce, ele é muito pequenininho dentro do abdômen. Então aquelas pressões do abdômen que ajudam a não voltar o conteúdo para o esôfago, essas pressões atuam sobre uma área muito pequena. À medida que a criança cresce, essa área do esôfago dentro do abdômen também cresce e essas pressões vão ajudar a conter o refluxo natural e fisiológico. Ou seja, com o passar da idade, naturalmente as crianças com refluxo gastroesofágico vão melhorar, sem nenhum tipo de medicamento ou medida postural. Mas faz parte da maternidade, da paternidade e fica para a história porque é muito gostoso para a gente curtir nossos filhos e contar isso pela história. Mas o que é a doença do refluxo gastroesofágico? A doença de refluxo gastroesofágico ela compromete o crescimento do seu bebê. O bebê começa a ter irritabilidade, começa a ter choro, começa a não ganhar peso. Os episódios de refluxo são acompanhados por, além de refluxo pela boca, sai pelo nariz. Eles começam a ter um choro incoercível, né, como eu disse, e sem muita explicação, que a gente atribui a uma gastrite, ou seja, está voltando aquele conteúdo do estômago para o esôfago, né? A doença do refluxo gastroesofágico traz uma série de problemas para o bebê, como anemia, irritabilidade, choro incoercível, que é atribuído a esse refluxo para o esôfago e essa queimação, deficiência de ganho de peso, pneumonias, porque como o refluxo volta até para a parte de cima na boca, pode entrar na área da parte da respiração, gente, ou seja, no trato respiratório, e pode causar o que a gente chama de pneumonias por essa microaspiração. Então a criança com a doença do refluxo gastroesofágico, ela pode ter pneumonia de repetição, otite de repetição, dor para a deglutição e outras dificuldades que eu estou querendo me lembrar agora, não estava me lembrando. Essas crianças podem ter também o que a gente chama de apneia noturna. Isso é um grande risco, ou seja, o bebê com apneia noturna, com refluxo, um bebê que deve ser submetido à cirurgia do refluxo. Por quê? Porque ele corre o grande risco de morte súbita. Isso é muito importante que os pais estejam cientes. É aquele bebê que tem o refluxo, que para de respirar à noite e deixa todo mundo em pânico. Esse bebê deve ser avaliado prontamente por um cirurgião pediátrico e ter a sua cirurgia indicada, porque ele pode realmente evoluir com morte súbita durante a noite. Como tratar esse bebê? Geralmente os pediatras, os gastropediatras, eles entram com manobras de contenção do refluxo gastroesofágico no intuito de melhorar essa doença do refluxo. Ou seja, medicamentos, a dieta do bebê com aquelas fórmulas anti-refluxo, medidas posturais. Obviamente, esse tratamento conservador ele tem um período de tratamento que é observado e caso não ocorra melhora, esse paciente é referenciado a um cirurgião pediátrico. Volta. Bom, meu filho tem doença do refluxo, doutor, e vai precisar operar porque as medicações não resultaram em benefício, ele está com alguns problemas, tem pneumonia, tem anemia, tem vários outros problemas associados à doença do refluxo. Como operar? Antigamente a gente
e ainda hoje existe alguns locais que fazem, e muito bem, utilizava-se a cirurgia convencional. O que é a cirurgia convencional? É feito um corte no abdômen da criança e é feito o que a gente chama de válvula anti-refluxo ou funduplicatura. O pessoal fala válvula anti-refluxo, acha que eu vou colocar algum dispositivo dentro do abdômen. Não é um dispositivo, a gente chama de válvula ou funduplicatura porque a gente usa o próprio estômago, o fundo do estômago, para dar uma volta, abraçar a porção final do esôfago no intuito de impedir o refluxo gastroesofágico. Então, convencionalmente, se faz essa cirurgia por um corte, porém, hoje em dia, e com a melhora da tecnologia, a gente passou a fazer essa cirurgia por videolaparoscopia e atualmente eu tenho feito essa cirurgia por via robótica, que eu acho que é a mais indicada, é a mais delicada para a gente poder dar os pontos nesse tecido muito tênue, esse tecido muito pequeno da criança. O robô ele tem a tecnologia suficiente, com as pinças delicadas, para fazer o menor trauma cirúrgico e a gente conseguir confeccionar essa válvula de forma que ela impeça o refluxo gastroesofágico. Então, papais e mamães, não se preocupem, o refluxo gastroesofágico, resumidamente, é uma doença controlável do ponto de vista do crescimento da criança, autolimitada, ela vai resolver sozinha na maior parte das vezes. A doença do refluxo pode ser tratada com medicação, com condutas, medidas posturais, com dieta especial, e uma pequena parte dos bebês irão para a cirurgia da doença, para a doença do refluxo gastroesofágico. Essa cirurgia, ela é uma cirurgia segura, atualmente feita por via robótica, se bem indicado. Obviamente vai depender do tamanho do bebê, da patologia do bebê, mas na maioria das vezes a gente consegue executá-la por via robótica com ótimos resultados e pronta recuperação e alta precoce, com menos incisões pequenas, pouco sangramento e a recuperação precoce. Se você tem alguma dúvida, me manda nos comentários, curte esse conteúdo e compartilha com as pessoas que você gosta.